Hoje vamos explorar uma das pinturas mais icônicas do movimento pré-rafaelita, Ofélia, de John Everett Millais. Mas além da sua beleza e realismo impressionante, essa obra esconde uma história ainda mais trágica e intrigante, envolvendo a modelo que pousou para o quadro. Ofélia retrata os momentos finais da personagem de Shakespeare, da peça Hamlet. A pintura é famosa pela sua riqueza de detalhes, especialmente na representação da água e das plantas, mas ela também está carregada de simbolismo. As flores, por exemplo, têm significados profundos. O salgueiro representa o luto, as margaridas simbolizam a pureza, e as papoulas, o sono eterno. O movimento pré-rafaelita. Esse realismo e simbolismo fazem parte do movimento pré-rafaelita, uma corrente artística que surgiu na Inglaterra vitoriana. Um grupo de jovens artistas queria romper com as convenções da academia, que venerava Rafael Sanzio como o ápice da arte renascentista. Eles decidiram voltar às raízes, antes de Rafael, e explorar temas mais profundos, como literatura, mitologia e a beleza da natureza. Agora vamos falar sobre Elizabeth Siddal, a mulher que pousou para Ofélia. Ela foi descoberta enquanto trabalhava em uma chapelaria e logo se tornou a musa dos pré-rafaelitas, porém sua vida real acabou se entrelaçando tragicamente com a da personagem que ela representava. Para pintar Ofélia, Siddal precisou pousar por horas em uma banheira cheia de água. Durante uma das sessões, o aquecedor falhou e ela ficou submersa em água fria por muito tempo, o que resultou em uma pneumonia severa. Millais cobriu as despesas médicas, mas as consequências para sua saúde foram irreversíveis. Elizabeth Siddal enfrentou muitos desafios, desde os problemas de saúde até o preconceito da época, que limitava o acesso das mulheres à educação artística. Elizabeth Siddal passou a se medicar cada vez mais frequentemente com o laudano, uma espécie de analgésico muito usado no século XIX. Ela desenvolveu uma dependência dessa substância que era usada para aliviar tanto a sua dor física quanto a sua dor emocional. No mesmo ano em que Millais termina a pintura, Ofélia Siddal oficializa o seu relacionamento com Dante Rossetti, este que viria a ser a maior testemunha da deterioração da saúde física e mental de Sid, e também da sua luta. Siddal se esforçou muito para ser uma artista e viver dignamente da sua arte, mas apesar de toda a ajuda dos seus amigos e do seu marido, ela não conseguia alcançar o sucesso deles. Isso porque chegava num ponto onde justamente não dependia mais deles, a sociedade não aceitava na pintura, mas a pintura feita por Siddal, que eu realmente quero mostrar para vocês, é um autorretrato dela mesma. A gente vê o rosto de Siddal em várias outras obras, várias outras pinturas, mas ela está interpretando personagens ou sendo retratada por outros artistas, e ela, como ela mesma se enxergava, esse autorretrato nos responde essa pergunta. E olhem só que expressão forte de alguém resiliente que luta, existe ferocidade nessa expressão, e que bom que ela mesma decidiu fazer esse autorretrato nos mostrando isso. Em 1861, Siddal perde alguém importante, ela tem um filho natimorto, e isso agrava ainda mais as suas condições de saúde. Ela passa a depender cada vez mais do láudano para aliviar as suas dores físicas e emocionais. Em 1862, Siddal é encontrada morta. Ela teve uma overdose de láudano. E desde esse dia até então, muito se discute se essa morte foi intencional ou não. Siddal morreu acidentalmente ou ela cometeu suicídio? É assim que a sua própria história se mistura com a da personagem que ela ilustrou na tela de Edward Millais, criando um certo ar de mistério. Nós nunca saberemos se a morte de Ofélia e Siddal foram acidentais ou intencionais, pois na peça de Shakespeare, Ofélia é encontrada morta em um rio, mas não sabemos se ela se suicidou por tristeza da morte de seu pai ou se realmente se afogou colhendo flores. Mas se nunca teremos resposta disso, podemos discutir algumas outras certezas que podemos observar na história da musa, da pessoa real. Ela foi uma mulher capaz de grandes conquistas, mas essa grandeza foi impedida. Ela foi uma mulher de muito potencial, que teve seus sonhos interrompidos e acabou sendo submersa pela dura realidade social e econômica do mundo em que estava inserida.